Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meus irmãos e minhas irmãs. Qual é melhor para quem está iniciando no mundo das duas rodas motorizadas em rodovia? Um scooter com câmbio automático ou uma moto com câmbio convencional? Qual das duas oferece mais estabilidade em rodovia? Existe muita diferença entre uma e outra, e se existe, quais são essas diferenças? Teria aí um início de cilindrada para iniciar, no caso, no mundo das duas rodas motorizadas em rodovia? Quando você tira a sua habilitação, você já está apto para poder entrar em uma rodovia? Existe alguma lei que diz que existe um limite mínimo de cilindrada permitida para poder se andar em rodovia? Eu, em particular, não posso falar sobre isso porque eu não tenho conhecimento de causa. Eu não sei. No caso aqui, eu tenho uma scooter 160 e tenho uma moto 150 cilindradas. E gostaria de convidar você para poder acompanhar no vídeo a minha humilde opinião em relação àquilo que eu vejo sobre essa questão de tanta complexidade que é em relação à rodovia. Mas antes, pessoal, eu gostaria muito de agradecer a Deus por nós estarmos presentes, reunidos nesse vídeo. Espere e peça a Deus que estejam todos com muita saúde e desejo paz para o mundo inteiro. Vamos parar para poder pensar aqui. As scooters, observa bem, o peso dela está mais distribuído ali no caso do piloto para trás. Quando você está na scooter, observa que você está sentado ali como se você estivesse na poltrona da sua casa. Você tem um conforto muito grande realmente andando nas scooters. As scooters geralmente têm aro 13 e 14, né? Diferentemente das motos que têm geralmente aros 17. Muito bem, vamos imaginar você numa situação aqui o seguinte: você está numa descida a 110 km por hora com vento inclusive a seu favor e você tira a mão do acelerador na scooter. O que você vai sentir? Você vai sentir o freio motor, não vai? Ela vai dar com certeza vai. Então vamos passar agora a mesma situação para a moto. O que vai acontecer exatamente na moto? Você vai ter uma eficiência de freio motor maior. Ou seja, ela começa aí a oferecer uma eficiência maior em relação às scooters. E sem dizer que se você precisar de fazer uma redução de marcha na moto, você tem essa possibilidade, enquanto aqui nas scooters não. As scooters, elas têm uma frente mais leve. Como eu falei, o peso dela está distribuído mais do meio para trás. O que acontece quando você está a mais de 100 km por hora numa scooter? A frente dela, pessoal, ela fica um pouco mais solta, porque ela é mais leve, inclusive pelo fato da forma que você senta para poder fazer a pilotagem. E quando o vento bate nela, por exemplo, pega no seu peito, pega no capacete, pega de frente, pega de lado. Então, quando você está a mais de 100 km por hora numa scooter, a atenção tem que ser extremamente redobrada. Vamos aqui na moto. A moto, você observa que você vai furquilhar, você vai sentar por cima da moto. Ou seja, observa a posição do motor, que está mais aonde? Para frente em relação à scooter. Significa o quê? Você vai ter menos conforto andando na moto. Porém, ela tem aro 17. Você vai ter o quê? Mais estabilidade. Imagina você a 100, 110, surge um buraco na frente, de uma proporção X. O que vai acontecer? A moto vai ter mais estabilidade do que scooter ou não? Vai ter mais estabilidade. Significa o quê? A moto, ela oferece mais estabilidade. Segurança é relativa. Toda vez que eu vamos para uma rodovia com uma motocicleta, nós assumimos o risco que nós estamos correndo. Por quê? Porque as motos são vulneráveis, as motos são perigosas, principalmente em rodovia. Para você que de repente não tem hábito ainda com rodovia, eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui. Porém, temos sempre que parar para poder pensar o seguinte: as nossas famílias nos ama e nos ama muito, e as nossas motos, os nossos para-choque é o capacete. Então todo cuidado é extremamente pouco. Aí é que agora está o X da questão, que é um tema extremamente polêmico, pessoal. Qual seria o ideal
em termos de cilindrada para poder entrar numa rodovia? Na minha humilde opinião, seria de 250 cilindradas para frente. Ou seja, mas eu tenho uma moto 150 e uma moto 160. Eu faço trecho de rodovia muito pequena e sinto exatamente a ineficiência que é uma moto com baixa cilindrada em termos de rodovia. Por quê? Será que os caminhões, as carretas pesadas, elas respeitam a velocidade de 110 km em rodovia? Os carros também, a pressão do vento, do vácuo que dá. Quando eu, em particular, estou em rodovia, eu não faço ultrapassagem. E eu só entro em rodovia que exista um excelente acostamento e que seja pista dupla, né? Ou seja, eu tenho duas ou três faixas para ir e, no caso do lado de lá, 2 e 3 faixas para voltar com excelente acostamento. Para mim poder sentir o quê? Menos vulnerável em rodovia. O ideal seria que eu tivesse motos de 250 cilindradas, mas infelizmente, né, eu não tenho. E a gente está vivendo aí cada vez mais motos mais caras e a gente tendo cada vez mais dificuldade para poder comprar as nossas motocicletas. Agora, a questão é, você, quando vai tirar sua habilitação, eles te colocam numa rodovia para poder ver como que você está andando. Quando você tira a sua habilitação, você já está craque, você está totalmente treinado, mesmo no perímetro urbano. Como que você faz para poder, vamos dizer assim, ficar craque, né? Ter mais segurança na sua moto, no dia a dia, dentro de uma cidade grande? Eu acredito, eu penso, que você provavelmente vai começar a andar em locais de menos movimento para depois com mais movimento a partir do momento que você tem segurança. O que acontece? A gente vê inúmeros vídeos dentro da internet de pessoas fazendo passeios lindos em motos de 150 cilindradas para frente. Isso é possível? Sim, é possível. De que forma? Na minha humilde opinião, agora eu quero deixar claro, se você vai para uma rodovia com moto de baixa cilindrada, principalmente iniciante, você vai por conta e risco seu. Porque, infelizmente, o que eu vou falar aqui é nada para te agradar, mas o meu compromisso em primeiro lugar é com Deus e com a sua família. É perigoso, tem situações que mesmo para trabalho, às vezes é melhor você, enquanto não tiver muita eficiência, muita disciplina e muita segurança com moto, embora a segurança é relativa, é melhor você ir de ônibus, ir de carona para o trabalho, do que de repente se arriscar, se aventurar numa moto de baixa cilindrada. Motos de 250 cilindradas tem diferença de motos com menos cilindrada? Tem. É para correr a velocidade final? Não. A velocidade é de cruzeiro. Uma moto de 250 cilindradas, ela oferece um cruzeiro, uma segurança maior, embora a segurança relativa. Essas motos de baixa cilindrada, elas perdem muito na subida e nisso você fica mais vulnerável ainda. Você fica praticamente incapaz, impotente diante da rodovia, diante o perigo que é. Ah, Sérgio, então como é que eu vou fazer aí? Dá uma dica, eu vou dar uma sugestão, pessoal, o que eu faria. Eu não estou dizendo para que você faça isso. O que eu faria? Eu faria o que eu fiz na época para me poder me sentir menos inseguro em rodovia, com moto de baixa cilindrada, entrar numa rodovia em trechos curtos que tem aí, como eu falei, pista de mão dupla, que tem pelo menos 2, 3 faixas do lado direito, 2 e 3 do lado esquerdo, com excelente acostamento, porque é completamente diferente. E falo mais para você, se você chegar numa rodovia para poder começar a treinar em movimentos menores e você se sentir inseguro, larga aquilo ali, volta para casa e não insista nisso aí. Por quê? Porque é completamente perigoso. Quando passa uma carreta do seu lado aí, a 110, 120 por hora, a pressão do vento é muito forte. Ou seja, precisa adquirir treino, é hábito. Mas para isso tem pessoas que às vezes não vai ter essa preparação e muitos outros vão ter e vão se sentir seguros. Então assim, é muito individual e muito pessoal. É treino. Não faça ultrapassagem. Vai com calma, vai tranquilo. Se você colocar a sua moto de menor cilindrada ou mesmo que de maior cilindrada, se você é iniciante, vai com calma, vai tranquilo, não procure fazer ultrapassagem, sempre olhando no retrovisor de um lado e do outro, vendo tudo que está à sua volta. Tome o maior número de cuidado possível em relação à questão de rodovia. Rodovia completamente diferente. Se dentro da cidade já é perigoso, já é vulnerável, imagina uma rodovia. Se Deus livre e guarde acontecer alguma coisa, olha,
Eu não gosto nem de falar e nem de pensar sobre isso. Desculpe eu ser verdadeiramente sincero e de repente não estar falando aquilo que você quer ouvir, mas aquilo que é realmente necessário ouvir. Ou seja, o ideal é ter bastante experiência ainda em rodovia e mesmo assim ainda é pouco. E se você não tem nenhuma, não vá agora. Treine, treine, treine muito. E se possível, vá com a moto de maior cilindrada. Não é para correr, é sim para ter mais segurança. E segurança é relativo, repito. Então, fique bastante em observância em relação a tudo isso. As motos oferecem mais estabilidade do que as scooters. Espero poder ter contribuído pelo menos um pouquinho aqui com você. Se de repente você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva no canal. São sempre 5 vídeos por semana, sempre falando de motos que Deus me dá a oportunidade de comprar e fazer uso diário. E agradecer a você que também é inscrito ou não, que está no vídeo até agora. Fique com Deus, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.